Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida que eu permitir que Ele me ensine a curar. Então é o 4. Tu és o reino do céu, mas tens permitido que a crença nas trevas entre na tua mente e, portanto, precisas de uma nova luz. Tens que permitir que o Espírito Santo, que é radiância, possa banir a ideia da escuridão. Sua é a glória diante da qual a dissociação cai por terra e o reino do céu penetra no que lhe é próprio. Antes da separação, não precisavas de orientação. Tu conhecias como virás a conhecer novamente, mas como não conheces agora. Você já ouviu falar da história do Adão e da Eva? Eles se separaram no paraíso, né? Então tem aquela história assim que estava Adão e a Eva no paraíso, e que era o paraíso, né? E que era o céu, e daí aconteceu uma separação. A gente não consegue entender por quê, né? É muito difícil entender por que alguém iria sair do céu, né? Se tanta gente quer ir para o céu e está difícil, né? Mas enfim, aconteceu essa separação. Então lá na Bíblia, no livro do Gênesis, tem uma historinha que ela é, vamos dizer assim, plena de simbolismos, porque nós não conseguimos entender isso. Então está lá a história de que tinha uma serpente, que tinha uma maçã, que tinha um Adão, que tinha a Eva, e que o Adão e a Eva caíram em tentação e comeram a maçã que a serpente ofereceu, e daí eles caíram e se separaram de Deus. Então essa é a ideia da separação que o livro está falando aqui. Aconteceu uma separação, porque nós estamos separados de Deus. Tá? Mas é assim, parte de nós separou-se, porque nós não nos podemos separar totalmente de Deus. Mas essa parte que está separada, ela prevalece, que ela é muito forte. Então vamos ver como é que é estar mais perto de Deus e mais separado de Deus. A gente faz um cálculo assim, ó. Quanto tempo do meu dia de 24 horas eu penso em Deus, ou na ideia de Deus? E quanto tempo do meu dia de 24 horas eu penso nas minhas coisas e nas coisas que me cercam, nas coisas desse mundo? O que acontece nesse mundo? Nós estamos desorientados aqui. Por quê? Porque ele fala aqui, vamos dizer assim, na escuridão. Porque a escuridão ele associa com a desorientação. Seria como uma pessoa andar no escuro sem saber para onde está indo. Então, nós estamos indo para onde aqui? Qual é o nosso objetivo aqui? Então a gente levanta de manhã com que objetivo? Vou estudar para me formar numa profissão, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar uma casa, para ter um carro, para ter uma família, para ter um apartamento, para ter uma aposentadoria, para garantir, essa aposentadoria vai garantir minha tranquilidade na velhice. Tá? E esses propósitos, a gente acha que a gente tem isso porque todo mundo prega isso pra gente. Mas você tem certeza que é assim que vai acontecer? Que
que você vai estudar e vai se formar, que você vai ter uma profissão, que você vai ter uma família, que na tua profissão você vai prosperar, que tu vai te aposentar, que vai alcançar a velhice com tranquilidade com a tua aposentadoria. A gente traça esse rumo porque alguém diz para nós que é o rumo a seguir. Mas a gente faz isso como se isso é uma meta para se alcançar. Né? Mas a gente não tem certeza de nada. É como se a gente realmente andasse no escuro. Por quê? Eu não sei se eu vou ficar doente, se eu vou morrer antes, se eu vou ter um acidente, se eu vou me aposentar mesmo, se quando me aposentar não vão confiscar minha aposentadoria, né? Se o dinheiro que eu ganhar na aposentadoria vai dar para eu viver com aquilo. Né? Então, a gente não tem certeza de nada. De nada, nada, nada. Então é isso que ele associa a escuridão. Então a gente anda desorientado. Porque a gente anda desorientado, a gente precisa de uma orientação. Antes da separação não precisava. Quando a gente se separa de Deus, a gente passa a precisar de uma orientação. Então, se nós pegarmos como exemplo uma instituição religiosa, né, as pessoas que estão naquela instituição religiosa, elas vão buscar orientação, vão pegar a Igreja Católica. As pessoas vão buscar orientação com o padre. Numa igreja evangélica, ou outras vão pegar com o seu pastor. Né? O pastor é que orienta as pessoas. Para onde elas devem ir, o que é certo, o que é errado, como que elas devem fazer. Né? Então, de uma certa maneira, essa orientação que uma instituição religiosa dá a respeito do que é certo e o que é errado, ela é necessária porque nós nos separamos de Deus. Então, alguém que está mais perto ou mais conectado é que tem a possibilidade de nos orientar. Então, ele vai dizer, olha, para você não sofrer, para você viver bem, para você ser feliz, você tem que ser honesto, você não pode enganar outra pessoa, você não pode roubar, você não pode... Aí tem lá os 10 mandamentos, por exemplo, que as igrejas seguem. Né? Jesus resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e aos outros como a si mesmo. A gente consegue fazer isso com todas as pessoas? Amar a si mesmo e por extensão aos outros? Não. Então, porque a gente está desorientado, é que a gente vai acumulando um monte de sentimentos que nos fazem sofrer. Então, a gente fica com inveja, a gente fica com culpa, a gente fica com medo, a gente fica com angústia, a gente fica com estresse, a gente fica com depressão. E a maior parte das pessoas hoje estão com depressão. Por algum motivo, cada um está em depressão. Grande parte. Por quê? Porque não tem uma orientação. Faltou orientação. Porque a pessoa que tem uma orientação para fazer tudo certo, ela não entra em depressão. Entra em depressão quem começa a acumular muita coisa errada. Porque das coisas erradas que nós fazemos, por falta de uma orientação, a gente depois vai acumulando angústia, ansiedade, medo. E o medo leva a gente para a depressão. A raiva leva para a depressão. A culpa leva para a depressão. A angústia. Todos esses sentimentos nos levam à depressão e a todas as outras doenças que a gente acumula. Então, por isso que ele diz que é preciso a gente seguir uma orientação. Ele diz, deixa a luz do Espírito Santo entrar na tua mente, que ele vai dissolver essa escuridão em que você está, porque você não sabe direito o que você está fazendo, nem para onde você está indo, nem por que você levanta todo dia de manhã para fazer alguma coisa. Essa luz do Espírito Santo vai te dar clareza na mente para você ter um objetivo certo na tua vida, para fazer as coisas certas e ser feliz. Então, antes da separação, não precisava dessa orientação. Porque a separação aconteceu é que precisa. Deus não guia porque Ele só pode compartilhar o conhecimento perfeito. A orientação é avaliativa porque pressupõe que existe um caminho certo e também um caminho errado,
um caminho a ser escolhido e outro a ser evitado. Ao escolher um, desistes do outro. A escolha pelo Espírito Santo é a escolha por Deus. Deus não está em ti em um sentido literal. Tu és parte dele. Quando escolheste deixá-lo, ele te deu uma voz para falar por ele, pois não podia mais compartilhar seu conhecimento contigo sem impedimento. A comunicação direta foi quebrada porque tinhas feito uma outra voz. Um guia, porque o guia subentende-se que seja algo que esteja fora, te guiando. Tá? E você é parte de Deus. Então ele compartilha o conhecimento contigo. Por isso que ele não guia. Tá? Então Deus me guie, Deus não vai guiar. Tá? Por quê? Porque você é parte dele e ele compartilha o conhecimento contigo. Mas quando tu escolheste deixar Deus, será que a gente escolheu isso? A gente escolhe várias vezes por dia deixar Deus. Então, por exemplo, se a gente tem uma orientação que tem que fazer tudo certo, tá? Então tem que fazer tudo certinho. Tá? Aí de repente eu estou indo ali, alguém dá bobeira e esquece um celular em cima de um balcão de uma loja que está cheia de gente. Eu passo ali e vejo que a pessoa deixou o celular e foi embora. Opa, alguém esqueceu o celular. E pega o celular. Neste momento, eu escolhi deixar Deus. Por quê? Porque eu fiz uma coisa errada. Por que é errado? Porque eu fiz algo contra outra pessoa. Porque a outra pessoa vai sofrer porque ele ficou sem o celular que era dele. Tá? Então, nesse momento, quando eu faço qualquer coisa errada que seja, que cause um sofrimento a outra pessoa, ou diretamente a mim mesmo, eu escolhi deixar Deus. Quando eu escolhi deixar Deus, Deus colocou uma voz para falar por ele. Essa voz é a voz do Espírito Santo. Quando eu quebrei a comunicação direta com Deus, porque eu fiz uma voz por mim. Essa voz por mim é assim: pega o celular, seu irmão. Pega o celular, seu irmão. E a voz que fala por Deus diz: mas não é teu. Tá? Agora nós temos duas vozes falando, tá? Na nossa orelhinha. Tá? Então é aquela que diz para a gente fazer a coisa errada e aquela que diz para a gente não fazer. Esta que diz para a gente fazer errada, essa é a voz que eu fiz, a parte de Deus. Ela é minha, porque ela quer atender aquilo que eu quero, os meus desejos, as minhas vontades, e não a vontade de Deus. Tá? A vontade de Deus é aquela outra voz que fala, que ele disse que ele colocou uma voz para falar por ele, que é a voz do Espírito Santo. A comunicação direta com Deus foi quebrada porque eu fiz uma outra voz. Essa outra voz, aqui nós chamamos de o ego, o meu ego. O meu ego, que vem do egoísmo, que é aquilo que só interessa a mim mesmo, nesse sentido. Então não interessa se o outro vai ter, se o outro vai sofrer, se o outro não vai gostar. Eu quero isso. E pronto. Então essa voz só fala por mim. Eu fiz essa voz. E quando eu fiz essa voz, eu quebrei a comunicação direta com Deus. A partir daí, Deus, então, ele nos deu uma voz que fala por ele. Mas ele não pode mais compartilhar o conhecimento conosco. Essa voz que fala por ele pede para nós retornarmos para ele
para que assim ele possa outra vez compartilhar todo o conhecimento de todo o universo conosco. Tá? Por isso, voltando ao princípio, Deus não guia. Porque não é uma coisa lá fora que vai te dizendo. E aí ele diz dos caminhos também, né, Maria de Lourdes? Então, assim, pressupõe-se que haja um caminho. Tá? Por quê? Porque este caminho, que a gente chama de caminho, é um caminho que eu escolho para voltar a ouvir a voz que fala por Deus. Essa voz me chama para esse caminho. E a outra me chama para o que nós chamamos de o descaminho. Essa que eu fiz. Né? Então, a voz que me chama a voltar para Deus, ela mostra um caminho. Mas são muitos caminhos que me chamam a voltar para Deus. Então tem um curso de milagres, tem a Igreja Católica, tem a Igreja Evangélica, tem o pastor ali da esquina, o hinduísmo, tem o budismo, enfim, são tantas as instituições que têm os seus sacerdotes, os seus pastores, que chamam e mostram um caminho. Qual caminho eu vou escolher? Então, que caminho eu devo escolher? Há um caminho? Parece que há um caminho. Mas não importa qual caminho você escolha, o caminho é decidir ouvir a voz que fala por Deus, que é a voz do Espírito Santo. Ele vai te dirigir para que você encontre, então, esse caminho. De fato, a gente pode dizer, não há um caminho. Por outro lado, a gente diz, tem um caminho. Mas se eu sou parte de Deus, por que eu tenho que caminhar? Então, todos os dias eu caminho. Até outro dia eu estava pensando bem nisso mesmo. Aí eu estava caminhando na esteira, estava lá, caminha, e olhava para a parede e a distância era a mesma. Não chegava mais perto. Aí eu apressava o passo, vou alcançar a parede, não tinha jeito. Eu aumentava a velocidade da esteira, estava quase correndo e a parede não saía do lugar, estava no mesmo lugar. Aí eu até chamei a Raquel para gravar um videozinho, depois a gente vai botar, vai soltar ele, que é assim, eu estou caminhando aqui. Né? Caminha, mas não vai a lugar nenhum. Assim é o caminho que leva para Deus, que leva para o céu. Tem um caminho. A gente tem que caminhar. Mas a gente nunca vai chegar lá. Por quê? Porque o céu não é lá. O céu é exatamente aqui onde eu estou. Então há um caminho. E há um caminhar. Mas não há um chegar lá. E o que é esse caminho? Ele é simbólico. Porque se a gente ficar parado e não fizer nada, a gente nunca chega. Então a gente tem que caminhar numa direção. E o Espírito Santo, ele nos dá uma direção do caminho. Eu digo para as pessoas, se você está aqui, é porque em algum momento você pediu, olhou para o céu e disse, puxa vida, eu quero ser feliz, eu quero um caminho para sair, eu quero um jeito de sair da tristeza, eu quero um jeito de sair do sofrimento. Eu quero viver alegria, eu quero ser feliz. E aí, de alguma forma, o Espírito Santo encaminhou você para cá. Tá? Então, quando você veio para cá, então diz, ouviu a voz que fala por Deus. Tá? Bom, você ouviu. Não é que eu sou isso. Você é. Tá? Porque ele está em mim e está em você, essa voz. Tá? Agora, por que você veio aqui? Aqui é o único caminho, o único lugar? Não. Que o Espírito Santo, de repente, encaminhou você para cá. Esse é o caminho. Por quê? Porque, de repente, aqui, onde nós estamos, nessa reunião, nesse grupo, é que você iria aprender alguma coisa que você precisa para dar-se conta que você é parte de Deus e que o caminho, ele é
caminhar é como caminhar na esteira. Não adianta você caminhar. O céu não está em algum lugar lá fora. Deus não está lá fora. Por isso que Deus não serve de guia. Porque você é parte de Deus. Então não há como Ele te guiar. Você já é parte dele. Por isso que Ele diz do caminho. Vai te guiar para onde? Para que caminho? Você é o reino. Ele diz na primeira palavra. Você é o reino do céu. Não tem reino lá fora. Você é parte de Deus. Você apenas esqueceu disso. Então o caminho, no sentido da palavra caminho, é lembrar-se de que você é parte de Deus. E você vai lembrar na medida em que você se permitir a ouvir essa voz que fala por Deus. Que ela está em você, que é a voz do Espírito Santo. Por que você não ouviu isso sozinho e veio aqui? Porque sozinho a gente não escuta, a gente é meio surdo, sabe? Porque as nossas percepções físicas, elas servem muito para a gente perceber as coisas do mundo, né? A visão, o tato, o paladar, a audição e o olfato são os sentidos com os quais nós percebemos as coisas desse mundo. E elas nos prendem tanto a esse mundo que as coisas do céu nós deixamos de nos conectar. Sabe? Então essa voz que fala por Deus, ela mostra as coisas do céu. Só que as coisas do céu, você olha e não vê nada. Porque a gente quer ver tudo com a vista física. E aí a gente não vê com a outra vista. Então a gente precisa de alguma coisa para acreditar que tem alguma coisa. Uma vez a gente estava aqui fazendo uma meditação e aí no final da meditação a gente sentou aí, onde vocês estão, assim, desse lado, ali, estavam sentados ali, e uma das pessoas disse: eu não sei onde é que estava Nossa Senhora esse tempo todo, que eu estava no sofrimento, que a gente falava de Nossa Senhora, onde que está Nossa Senhora? Aí a outra olhou para a parede e disse: olha, acho que ela está ali. Estão vendo ali? Uhum. Está vendo, Débora? Na imagem. É a Nossa Senhora da Luz. Por quê? Porque quando apaga a luz ela some. Dá para ver o contorno do pé. Bem certinho. Dá para ver o contorno, né? Outro dia o moço que estava lá na internet disse: tem outro atrás de você, Jorge. Aí ela fotografou e mandou a Silvia. Diz que está bem aqui em cima, tem outra imagem de Nossa Senhora. Não sei, na foto diz que dava para ver. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas que também. Silvia outro dia viu, fotografou e mandou a foto. Aí botei lá no WhatsApp. Outra Nossa Senhora da Luz também, né? Porque a gente sabe que isso é o efeito da luz, mas não foi nada que nós fizemos para ela estar aí. Né? Mas será que a gente precisa disso para acreditar em alguma coisa? Não sei. Né? Porque, outra vez, é uma coisa que a gente está vendo. E se a gente está vendo com a vista física. E se estamos vendo com a vista física, tá? É uma percepção física. Se o céu ele transcende o que nós podemos perceber com a vista física, então o que pode ser? Pode ser que ali tenha um caminho para o céu, mas o caminho para o céu está dentro de você, porque você é o céu e você é parte de Deus, então não tem nada lá fora. Então nem a imagem da Nossa Senhora que está ali na parede, está na cortina, representa o céu. Por quê? Porque mesmo que não foi nós que fizemos ela, que tem esses contornos que dão a ideia de que seja uma imagem que se parece com Nossa Senhora, né? Isso ainda é uma imagem. É uma coisa que surgiu sozinho da lâmpada. Ninguém foi lá na lâmpada e desenhou alguma coisa para produzir isso. Isso aconteceu espontaneamente. Bom, meio que não significa nada, porque não é a imagem que significa. Por quê? Porque o significativo é o que está dentro. Por isso ele diz lá: você é o reino. Tá?
Mas você quebrou a comunicação direta com Deus. Quando que a gente quebra? Quando a gente faz uma voz por nós mesmos. Essa voz, então, fui eu que fiz. Essa voz que diz, pula a cerca, pega a fruta do pomar do vizinho. Essa é uma voz que eu fiz por mim mesmo. Não é uma voz que veio de fora, é a minha voz interior que faz por mim, que eu que fiz. Ele é a voz que eu fiz para satisfazer o meu desejo. E satisfazer o meu desejo que contraria a voz que fala por Deus. Porque pula a cerca, pega a fruta no pomar do vizinho, a gente sabe que não está certo. E se a gente sabe que não está certo, então quem fez essa voz? Eu mesmo. Sabe aquela voz, eu estou aqui falando comigo mesmo? Então essa é a minha voz que fala com a voz que eu próprio fiz. Quando eu era criança, que às vezes eu não tinha ninguém para brincar, então eu imaginava que tinha alguém brincando comigo, e aí eu fazia duas vozes. Eu fazia a minha voz, aí pegava o brinquedo e botava para lá, depois eu dava a volta e fazia a voz da outro amiguinho que ia de lá para cá. Essa voz nós que criamos. E essa voz é que chama a gente para fazer as coisas contrárias àquilo que é certo. Então, sempre que nós fazemos uma coisa que nós sabemos que não é certo, essa é a voz que eu fiz. Se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, é a voz que fala por Deus. Aquela que diz, não faça nada errado. Você está corretíssima. Mas veja o que está escrito. Você é parte de Deus, não é todo. Se você fosse todo ou toda de Deus, aí você seria absolutamente perfeita. Então, mas quando ele diz você é parte, ele quer dizer que você ainda é parte. E essa parte de Deus está em você. E essa parte de Deus, como você não é toda de Deus, então Deus não pode compartilhar com você toda a perfeição. Mas ele colocou uma voz que fala por ele, e nessa parte que você faz parte de Deus, essa voz é ouvida. Mas naquela outra parte, que nós chamamos o ego, é a parte que nós ouvimos, a voz que nós mesmos fizemos. Como que Deus deixaria a gente criar essa parte? Esse é um mistério que nós não conseguimos entender da tal da separação do paraíso. Que na Bíblia, simbolicamente, relata a história de Adão e Eva. Como que Adão e Eva saíram do paraíso? Eles caíram em tentação. Mas como que uma pessoa cai na tentação de sair do paraíso? É bem difícil. É bem difícil. Mas se a gente olhar pelo que a gente faz todos os dias, a gente vê que a gente sai do paraíso constantemente. Quando a gente cai na tentação de achar o celular, pega ligeirinho e põe no bolso antes que o dono apareça. Então, quando a gente faz uma coisa dessas, a gente, naquele momento, a gente separou de Deus e ouviu essa voz que eu mesmo fiz. Porque Deus, ele nos deixa tão livres para fazermos tudo o que nós queremos, até mesmo o que não é certo. Ele certamente, ele não apoia o que nós fazemos de errado, mas ele continua respeitando você e amando você, mesmo que você faça alguma coisa errada.
daí ele coloca aquela voz que diz, ah, Jorge, vai lá e diz para o vizinho que você roubou a laranja dele e pede perdão. Que daí quando você fizer isso, você volta de novo a compartilhar a perfeição com Deus. Porque se eu fiz esse ato, esse é um ato de imperfeição, então eu quebrei a perfeição. Por isso que eu quebrei a ligação direta com Deus. Porque eu quebrei o estado de perfeição. Então eu não consigo mais estar na total perfeição que Deus é. Mas Deus, Ele não me condena, Ele não me castiga. Ele colocou uma voz que diz, como eu devo fazer para voltar? E essa voz, ela diz, vai lá, diz para o vizinho, olha, vizinho, eu caí em tentação, roubei a laranja e quero repor o dano que eu causei e vim pedir perdão. Essa é a voz que fala por Deus. E a voz que fala por mim diz, não vai não. Ninguém viu. Nega. Se alguém disser, olha, vi tu pegando a laranja do vizinho, tu nega. Tu diz, não fui, não vi, não fui, não vi, não sei. Pega um advogado e nega. Diz que não foi. Tá? E é isso que as pessoas fazem. Tá? É isso que nós fazemos. Nas grandes coisas e nas pequenas coisas também. Na criança eu comecei com as coisas lá em casa. Comecei espontaneamente. Né? Quando eu sabia que tinha uma coisa que eu não podia fazer, tá? Que minha mãe dizia, isso aqui não pode pegar. Eu ia lá e pegava, eu quebrava essa integração, essa integridade. Eu quebrava a perfeição, porque eu entrava no estado de imperfeição. Eu fiz uma coisa que não deveria. Isso gera medo e culpa. E quando a mãe perguntava, quem mexeu aqui que eu disse que não era para mexer? O que eu fazia? Me escondia. Eu dizia, eu não fui. Eu não fui. E aí tinha um joguinho, que eu me lembro que os pais faziam com as crianças. Quando tinha muitos filhos, era uma coisa assim, como é que era isso? Então, eu dizia, então eu vou dar um palito de fósforo para cada um. E você fica com a mão fechada. Tá? E aquele que fez a coisa errada, quando abrir a mão, o palito vai estar pela metade. Ele vai estar quebrado. Tá? E o medo de abrir a mão? Aí diz, agora todo mundo abre a mão, eu não abri a minha. Não está abrindo por quê, Jorge? Então, sexto, o Espírito Santo te chama tanto para lembrar como para esquecer. Tu escolheste estar em um estado de oposição no qual opostos são possíveis. Como resultado, há escolhas que tens que fazer. No estado de santidade, a vontade é livre, de forma que seu poder criativo é ilimitado e a escolha é sem significado. A liberdade de escolher é o mesmo poder que a liberdade de criar, mas sua aplicação é diferente. A escolha depende de uma mente dividida. O Espírito Santo é um modo de escolher. Deus não deixou suas crianças sem consolo, mesmo que elas tenham escolhido deixá-lo. A voz que puseram em suas mentes não foi a voz pela vontade de Deus, em nome da qual fala o Espírito Santo. Na santidade, tem liberdade. Na escolha, não. Por quê? A gente acha assim, que tem liberdade de escolher as coisas. Né? Então, por exemplo, nós vamos ter eleição para presidente. Vai ter a Dilma e o Aécio. Você tem liberdade de escolher quem você quer que seja presidente. Tem mesmo. Ou você está preso a um ou outro? Isso é liberdade? Você que tem a liberdade de escolher, ou puseram duas coisas lá para ti e diz, ó, ou esse, tu é obrigado a ir votar.
Isso é liberdade de escolha? Isso é a mente dividida. Então a nossa mente, ela está dividida entre a perfeição de Deus, da qual nós fazemos parte, que é ali que se ouve a voz do Espírito Santo, e o nosso ego. Muito bem. O ego surgiu porque aconteceu essa divisão ou separação. Essa separação não está em lugar nenhum a não ser na nossa mente. É na minha mente que eu separo Deus das outras coisas, né? E como a parte da mente dividida, porque essa tendência que o Roberto falou que nós temos todos de negar Deus, né? Então a mente que nós chamamos de ego, que é essa parte dividida, ela, por ser fruto de uma divisão, ela vê tudo dividido. Tá? E então o que acontece? Nós sempre vamos estar divididos diante de uma escolha. Nunca nós vamos estar inteiros. Na santidade você tem a liberdade porque não está dividido. Aí você vai saber o que é liberdade. Na escolha sempre vai estar dividido. Por quê? Veja, você está aqui, mas você poderia estar no shopping, você poderia estar agora lá numa praia do Nordeste, em vez de vir tirar férias aqui em Floripa, que está chovendo e frio, você podia ter ido lá para o Nordeste, podia ter ido para o Caribe tirar férias, né? E agora você podia estar indo no luau, né? Você escolheu vir para cá, né? Então, o que mais você poderia ter escolhido? Poderia ter escolhido ir para Paris, né? Agora você estava lá, na frente da Torre Eiffel, né? Curtindo Paris, né? O happy hour na frente da Torre Eiffel, né? Você podia ter ido para qualquer lugar, podia estar fazendo qualquer coisa, você está sentado aqui. Né? Bom, lá nessa parte dividida da mente, você teve que escolher. E essas escolhas, elas são contínuas e múltiplas. E aquela parte que você escolhe, porque nós sempre temos que escolher entre uma coisa e outra, e não há liberdade, você tem que escolher, ou você fica em casa ou você sai, ou isto ou aquilo, ou chove ou faz sol, ou você vai no curso em milagres ou você fica em casa, ou você fica em casa ou você vai no shopping. Se você vai no shopping, ou você vai na praça de alimentação, ou vai no cinema, ou compra essa roupa ou compra aquela. Isso é um aprisionamento da mente, não é liberdade. E nós entendemos a escolha como sendo uma grande liberdade de escolher. Mas nós estamos presos. Por quê? Porque tu não pode parar de escolher. O tempo inteiro tu tem que estar escolhendo alguma coisa. Isso é contínuo. Isso é incessante. Você tem que escolher se vai ficar acordado, se vai dormir. Se vai dormir, se vai ligar a televisão ou se não vai. Essa parte dividida da mente, ela divide tudo. Tá? E aí, você escolhe uma coisa e põe lá. Quando você está indo pagar no caixa, você vê outra. Ai meu Deus, não podia ser aquela. E aí a pessoa diz, mas você vai levar o azul? Não quer levar também o amarelo? Aí pronto. Eu já tinha decidido pelo azul, agora a pessoa diz que tem amarelo. E agora? O amarelo também é bonito. Aí diz, bom, gostei do amarelo. Então assim, para não ficar com a mente dividida, a gente diz assim, eu vou levar os dois. Vou levar o azul e o amarelo. Aí a vendedora disse, também tem verde. Então essa divisão não acaba nunca. A escolha não acaba nunca. Ela é interminável. E isso não é a felicidade. Não é a liberdade. Isso é uma coisa torturante. Torturante. Olha, que bom quando só tinha uma marca de fogão. Que você ia na loja e queria comprar um fogão. Ah, é tanto. Pode mandar lá para casa que o dinheiro deu. Você não precisava escolher.
Isso dá uma paz. Que você vai na loja comprar uma geladeira. Tem quantos modelos diferentes de geladeira? Você vai comprar um anel. Anel, então, tem 200 anéis, um diferente do outro. Você escolhe um e compra e vai para casa sofrendo. Porque eu devia ter escolhido aquele outro também. Mas não dá para comprar 10, você só pode comprar um. E aí? É um sofrimento. É um sofrimento. Pega uma criança e manda ela escolher um doce. Num lugar onde tem 50 tipos de doce diferentes. Isso não é liberdade. Isso não é alegria. A criança primeiro vai dizer, puxa vida, eu que posso escolher, E aí que começa. Aí que começa. Primeiro a gente acha uma grande coisa poder escolher. Depois, chega num tempo, a gente começa a dizer, puxa vida, que bom se eu telefonasse para alguém e dissesse, traz uma pizza. Aí o cara vai perguntar, que pizza você quer? Quer com tomate ou quer sem tomate? Quer com pimenta ou sem pimenta? Quer com pepino, quer com queijo? Quer com queijo, quer com... Ah, não, peraí um pouquinho. Esquece a pizza. Não quero mais pizza. Não quero mais a pizza. É muita escolha. É muita escolha. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida que eu permitir